Ferramentas como o ChatGPT e outras IAs estão sendo usadas para facilitar tarefas acadêmicas, mas também podem abrir portas para fraudes. É possível controlar esse uso ou devemos aceitar que a forma de avaliar precisa mudar radicalmente? Eu sei que o professor ele gosta bastante desse tema de ética aí, né? Mexeu comigo. Ainda bem que me deixou falar primeiro, porque eu vou falar durante as 3 horas. Então, talvez não sobre tempo para mais ninguém. Primeiro, eu queria comungar com a sua opinião, Jordan, da ferramenta ser usada, inclusive, para criar programas, como você usou para criar macros aí no Excel. Contar uma coisa rapidinha, eu estou no meu pós-doutorado, eu estou desenvolvendo um aplicativo para as tapioqueiras da cidade de Pernambuco, é um projeto de inclusão social e também digital, enfim, e estou desenvolvendo numa linguagem chamada Dart, num framework Flutter, e não sou especialista em Dart, tá? Porque eu conheço pouco de desenvolvimento para Android, e aí estava apanhando bastante, fazendo um curso na Udemy e ao mesmo tempo construindo o aplicativo. E aí, quando dava erro no meu aplicativo, eu jogava no chat GPT o meu código, ele me devolvia o código com correção. E às vezes o código vinha com alguma coisa errada, mesmo com a correção, mas eu fazia os ajustes e a ferramenta me dizia onde é que eu estava errando e explicando por que eu estava errando. Então, nesse sentido, foi muito bacana, tá? Então, eu tive essa experiência boa. Mas eu tive experiências ruins também. Então, por falar em fraude, né? Eu não sou especialista em AI, eu até brinquei com o Douglas quando me convidou para vir aqui falar com vocês. Eu falei, eu vou lá para fazer justo o contraponto, né? Um especialista em AI que eu conheço aqui no IFSC, colega da gente, é o professor Jesué, do campus de São José. Eu e ele tivemos num Diálogos Acadêmicos, que é uma série formativa aqui da própria, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, e a gente foi discutir o plágio em termos de inteligência artificial. Vou colocar o link aqui, não para ver agora, tá, pessoal? É uma palestra de mais ou menos 1 hora. Quem quiser copiar o link, assistam depois. O Josué veio trazendo as possibilidades de uso da inteligência artificial para produção e publicação acadêmica, tá? E eu faço justamente o contraponto, por isso que o Rogério brincou que eu sou o cara da ética, porque quando a gente vai discutir ética, a gente é obrigado a fazer o contraponto, tá? E o que a gente tem percebido? Fraude, as pessoas sempre cometeram, sobretudo em relação à questão do plágio, tá? Mesmo na época de que você usava enciclopédia impressa, como eu já citei aqui, né? Aliás, o plágio antes, inclusive, ele era estimulado, porque tenho mais de 30 anos de docência, já estou meio velhinho, com 70 anos, corpinho de 69. Na época que eu entrei no ensino fundamental, quanto mais eu copiava da enciclopédia Barça ou Mirador, mais a professora me dava nota melhor. Era impressionante, né? Se eu copiasse 10 páginas, o meu trabalho era o melhor. E, no entanto, eu estava fraudando a escola e não sabia que eu estava fraudando, mas a própria escola me pedia isso. Então, o que acontece com as tecnologias, né, independentemente de ser inteligência artificial ou antes mesmo da gente usar a inteligência artificial, é que a tecnologia, vou usar um termo que o Deleuze utiliza bastante, mas que não é um termo dele, vem do Spinoza, que é a questão do potência, né? Então, a tecnologia, ela potencializa coisas que são muito boas, mas também ela potencializa coisas muito ruins. Então, o que a tecnologia potencializa significa potencializar, inclusive, a fraude, tá? Então, nessa discussão aí sobre ética, a gente vem discutindo que as pessoas, às vezes, vêm utilizando a tecnologia para fazer citações de trechos que elas não leram, né? Então, nessa palestra aí, uma coisa que a gente dá um exemplo simples, mas podemos dar outros milhões de exemplos, mas um exemplo simples, se você quer escrever um verbete lá, sei lá, o que é hábitos para o Bourdieu? Aí o chat GPT vai te responder qual que é o conceito de hábitos por Bourdieu. Aí, se você vai escrever isso no seu trabalho acadêmico, por exemplo, imagino que não, porque você não leu o Bourdieu para falar isso. E aí, se você disser que foi a inteligência artificial que escreveu, você vai escrever a pool de chat GPT, quer dizer, citada por chat GPT. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões éticas que a gente sempre deveria ter tomado, e agora com o uso da inteligência artificial mais ainda, tá? E tem outras coisas interessantes também, tá, pessoal? Tem a questão da autoria. A Nature e a Elsevier, né, que são grandes publishers que vocês já conhecem, a Nature e a Elsevier, elas têm posicionamentos dizendo que a inteligência artificial ela não pode ser considerada autoria, tá? Então, eu vou jogar para vocês aqui no chat também um artigo muito interessante da Nature, que vai falar sobre o uso da inteligência artificial, acho que vale a pena copiar, depois vocês têm aí, e aí ela vai falar assim, olha, eu posso até utilizar a Nature vem dizer assim, até posso utilizar alguma coisa da inteligência artificial na metodologia, por exemplo, para fazer cálculos estatísticos, etc., mas não utilizar a ferramenta como autoria. Uma outra que tem um posicionamento muito interessante é a Elsevier, né? A Elsevier é também um outro grande publisher, que vocês já ouviram falar, e a Elsevier também, o posicionamento dela sobre o uso da IA está aí, tá?
Essas coisas todas a gente debateu melhor nessa live que eu coloquei aí em cima no YouTube, vale a pena falar sobre isso. E aí, vou tentar ser breve, né, porque para dar espaço para os colegas falarem, tem um trabalho muito legal, eu estou hoje cheio dos trabalhos para passar para vocês assim, né, eu vi como uma listinha quando a gente fala de integridade. Tem uma professora do Instituto Federal do Rio Grande, não sei se ela é do Instituto Federal ou da Universidade Federal, ela é do Rio Grande do Norte. Ela se chama Natália Ramos. A Natália Ramos publicou um artigo esse ano, como pré-print na Cielo, que eu vou colocar aqui para vocês, muito legal. Ela analisou um monte de ferramentas, entre elas o ChatGPT, ela usou ferramentas que fazem correção ortográfica, correção de português para inglês, tá? Revisão textual, e que faz até análise de textos para verificar aprovação ou reprovação. E uma coisa que a Natália fez que eu achei sensacional, e ela vem mostrar os erros que o ChatGPT comete, sobretudo quando a gente pede para ele trazer um conceito, algo mais teórico. Ele imputa a autoria a quem não é realmente autor daquele trabalho. E isso aconteceu na pesquisa que ela fez, e eu já fiz vários testes nesse sentido também, justamente porque a minha preocupação de publicar sobre integridade e ética na pesquisa leva em conta, sobretudo, o plágio, embora o plágio não é só, o plágio é uma pontinha da questão ética, gente, porque a ética envolve também fraude, fabricação de dados, uma série de coisas que são extremamente antiéticas. O plágio é uma delas, mas como a tecnologia tem potencializado o plágio, a gente tem encontrado colegas nossos professores, e isso é legal a gente pontuar, porque dá a impressão que a gente ouve muito o discurso, o aluno plageia, o aluno não sabe escrever. Gente, não é só o aluno, não. Nossos colegas professores com doutorado, com pós-doutorado, estão cometendo plágio aí demais por não ter conhecimento de coisas básicas do que é fazer uma citação direta ou indireta. E não é nem a questão da norma, não. Independentemente se é a APA, se é a ABNT, se é Vancouver, é porque a pessoa não tem noção de como imputar uma responsabilidade a uma autoria. Então, eu posso plagiar um trabalho do Carlos aí, do Jordan, por não saber como que eu dou a devido crédito à autoria do Jordan, a devido crédito à autoria do Eduardo, tá? Então, as ferramentas, elas têm potencializado, sim, a fraude, tá? E, na verdade, voltando para a pergunta ali, né? Porque o final da pergunta também eu gostei bastante, não é que a gente precisa mudar a forma de avaliar, sabe? A gente precisa, inclusive, qualificar melhor a forma de avaliar, mas não é ela que precisa ser mudada. Então, a gente precisa educar para a ética e integridade, tá? Como eu gosto muito de publicar na área, só para encerrar, uma das publicações que a gente fez tem um livro muito legal chamado Comunicação Científica Aberta. Você já deve ter ouvido muito falar de ciência aberta, de recursos educacionais abertos, né? E hoje em dia está na moda a gente falar de comunicação científica aberta, né? Que é aquela avaliação por pares aberta, a publicação também é aberta em todos os sentidos. O professor Sigmar, que foi presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos, nos dois últimos mandatos, e a gente tem alguns trabalhos escritos nessa área, e um deles está nesse livro gratuito aí, que vale a pena vocês lerem também, para quem está preocupado com essa questão da publicação acadêmica e trabalho acadêmico, tá? É um livro produzido pela professora Heloísa Príncipe, infelizmente nós a perdemos no ano passado, ela veio a falecer no ano passado, mas a Heloísa Príncipe é uma pessoa muito conhecida na área da ciência da informação, muito conhecida na área da ciência da informação no Brasil, então ela produziu esse livro Comunicação Científica Aberta, nós temos um capítulo aí falando justamente sobre integridade e ética na publicação científica. Então, para finalizar mesmo, o que nós precisamos nós, professores, precisamos ser educados em relação ao que é ética e integridade na pesquisa e na publicação científica, e nossos alunos também. Só cuidado que a gente não tem que achar que o problema está nos nossos alunos, o problema está na gente também, tá bom? Eu acho que respondi em parte, mas é isso aí. Passo para o próximo. Beleza, professor Eli. Só para falar para os alunos, o chat vai ser gravado depois, vai ser disponibilizado também. Então, se vocês perderam algum link ou perdeu alguma coisa que alguém falou que achou interessante, não se preocupe, vai ser disponibilizado o chat também para vocês depois, tá? Passamos a palavra agora para o professor Jordan, se quiser comentar a resposta do professor Eli, acrescentar, o que quiser, professor Jordan, a palavra é sua. Obrigado, a discussão é muito interessante, né? Eu continuo defendendo a educação para IA, né? A educação para IA. Eu acho que isso é muito, muito importante. Vejam, eu normalmente sou um professor muito exigente assim com os meus alunos. Eu recebo muitas reclamações no final do semestre,
Agora eu estou recebendo reclamação em inglês já. Então, assim, eu acho que a questão do uso da inteligência artificial, especificamente na questão de produção textual, né, tentando responder de maneira bem objetiva a pergunta, né, é possível controlar o uso ou devemos aceitar que a forma de avaliar precisa mudar radicalmente? Eu acho que é possível controlar o uso. O problema é tu provar que foi utilizado. Essa é a questão, né? A gente conhece os nossos alunos, né? Principalmente no ensino presencial, até mesmo no virtual. Tu sabe o aluno que está... Se eu estou utilizando o Moodle, eu estava trabalhando junto com ele lá no EAD, no SEAD da UDESC, né? Então a gente percebe o aluno que participa, o aluno que vai na videoconferência, o aluno que interage no fórum, o aluno que faz as atividades que foram predefinidas. Aqui eu estou no ensino presencial, né? Eu sei o aluno que vai na aula, o aluno que falta, o aluno que responde as minhas atividades, né? E a gente sabe que acaba conhecendo as capacidades e as limitações de cada aluno. Então, quando ele produz um texto que a gente percebe, é fácil, né? A gente que é professor com 20 anos de experiência, ou até muito menos, a gente consegue facilmente captar isso. E aí tu percebe que não é dele, não foi ele que produziu aquilo, né? E aí o problema é o seguinte, como é que tu vais provar? Porque tempos antes, né, um tempo antes da IA, a gente conseguia provar facilmente. Tu resgatava trechos de um texto que tu acreditava que potencialmente não tinha sido escrito por aquele aluno, colocava na internet e tu encontrava o plágio fácil. Hoje em dia, o exemplo que eu acabei de dar do Visual Basic, né? 35 computadores fazendo o mesmo prompt com resultados diferentes. É muito mais difícil de provar. Mas a gente sabe que aquela forma de escrever não é compatível com o que o aluno tem apresentado de competência do ponto de vista da expressão textual. Eu tive uma experiência recente, assim, que foi muito complicada. Eu tive um aluno de mestrado que estava com muita dificuldade de produzir texto, e daqui a pouco a chave girou e começou a cair textos maravilhosos nas versões da dissertação que ele estava escrevendo. E aí, como é que eu vou fazer? Era uma IA que estava produzindo aquele texto, ou era um humano que estava ajudando ele a produzir aquele texto? Eu não tinha como, eu sabia que provavelmente não podia ser, não ser dele, mas eu não tinha como provar aquilo. Então é uma situação muito difícil de gerenciar. Agora, ao mesmo tempo, do ponto de vista de educação para IA, né? É um auto-boicote, gente. Porque se eu estou utilizando a IA para produzir um texto que não é original, né, em algum momento eu vou ter problema com isso. Se eu não tenho a capacidade de me expressar textualmente, talvez seja no momento do concurso público, né? Se eu estou querendo seguir vida acadêmica e ser professor, por exemplo, quando eu estiver lá na prova teórica ou na prova didática, ou vai ser no momento se eu estou concorrendo a um estágio, o aluno vai se deparar com a necessidade de expressar textualmente, responder perguntas e não vai conseguir desenvolver o texto. Então é um auto-boicote. E outro aspecto, como o Eli bem falou, né, a gente sabe que os problemas que a IA tem do ponto de vista de produção textual, né, tem casos, por exemplo, a minha esposa trabalha no Tribunal de Justiça, até relatou tempos atrás, a utilização de IA no Tribunal de Justiça, a IA criando acórdons. Vocês têm noção o que é isso? Um profissional do direito produzindo um texto, uma peça jurídica, utilizando a IA para produzir aquele texto, e a IA criando acórdons que não existem, da mesma maneira que ele falou, citações que não batem com os autores, né? Então, assim, imagina o risco. As pessoas têm que ser educadas para a IA. Vou continuar defendendo essa tese, né? Porque imagina ela incorrer nesse risco dela produzir um texto utilizando a IA com referências falsas ou erradas ou incorretas, e depois se deparando com uma banca, e o especialista na área que participa da banca do mestrado, do doutorado, enfim, ou do TCC, da especialização na monografia, pô, mas esse texto aqui não é do fulano de tal? De onde que veio esse texto aqui? Fica uma situação chata, né? Então, assim, de novo, eu defendo essa perspectiva da... Agora, tem professores colegas meus na UDESC que já estão, eu achei interessante, né? Para finalizar com mais 2 aspectos, para pensar. Defendem prova oral. Respondendo a pergunta, mudar radicalmente a forma de avaliar. Não tem mais prova escrita, não tem mais trabalho. É prova oral e acabou. Eu quero verificar realmente se o aluno internalizou os conceitos que tinham que ter sido internalizados durante a disciplina. E outro aspecto que está sendo discutido aqui nos Estados Unidos, eventualmente, para defender, né, em prol da ética, permitir com que o aluno, se ele utilizar a IA, que ele cite a IA, de alguma forma. O texto não foi original meu, foi desenvolvido com apoio da IA. Por que não? É como tu falaste, né, Rogério? A gente tem que se adaptar. A gente precisa se adaptar a essas novas realidades. Então, talvez, tu que estás na publicação científica,
os métodos de publicação científica vão ter que ser revistos. Por que não? Beleza, professor Jordan. Vamos ser um pouquinho mais breves, então, gente, nas nossas respostas, para a gente poder dar continuidade. Eu sei que o professor Eli levantou a mão, mas acho que o Jordan mesmo já respondeu, ou já colocou o que ele queria colocar, né? Professor Eduardo, a sua participação. Tentando objetivar aqui, pegando um pouquinho do Eli, um pouquinho do Jordan, é o seguinte: primeiro, partir do pressuposto que pessoas desonestas sempre existiram. A inteligência artificial não vai potencializar nada, certo? Então, esse é um pressuposto, para mim, tranquilo. Segundo, que se você, e eu tenho escrito bastante no último ano e meio, se você for fazer um trabalho acadêmico, você vai ter muito mais problema. Eu estou fazendo isso com muito afinco, estudando muito. Você vai ter muito problema se você resolver optar por usar a inteligência artificial para escrever por você. Não somente pela questão da citação, mas por N aspectos da linguagem viciada, os parágrafos iguais, simetria, sempre com introdução, conclusão, aquela coisa muito pasteurizada. Isso é muito perceptível. Terceiro, que é interessante, que a mesma academia que fala do plágio é a academia que cobra a produtividade. E vocês estão na academia. E a produtividade, quando se fala de IA na academia, se fala em produtividade, mas como é que a produtividade se dá por meio da IA? Ela se dá por meio de resumos, de análises qualitativas, análises eventualmente quantitativas. Ou seja, existe um certo jogo aí de que, se você utilizar da IA para fazer citações indiretas, eu aprendi muito com o professor Eli lá no curso ano passado sobre a relação a isso, direta e tal, é o caminho. Aí você vai ter produtividade. Só que você vai ter que, primeiro, colocar aquilo dentro de um texto que é seu, e é o que eu estou falando porque coisas que eu uso, tranquilamente, uso e coloco nos artigos que usei, certo? Para fazer resumos para mim, para que eu possa adaptar e coordenar aquilo dentro do meu texto. Então, essa é a produtividade que se traz, que se ganha com a IA. Isso é plágio? É ou não é? Então, a gente tem aí um debate também interessante. Tem vantagens, tem riscos, tem benefícios, e onde é que a gente está? E só para fechar aqui, tá, em relação a isso, acredito que a escrita, provas manuscritas, avaliações manuscritas, a apresentação de artigos que foram escritos por você na frente de todo mundo para trabalhar habilidades socioemocionais, podem mitigar essa questão do plágio, bem como provas orais, que tomam mais tempo, né? Mas praticamente dizendo, eu utilizo muito disso, prova escrita e apresentação dos argumentos que você trouxe no seu papel escrito para tentar. Então, além, é claro, já tem um livro também escrito por isso, um site aberto desde julho do ano passado, tentando ensinar as pessoas a usar a IA com responsabilidade, porque, afinal de contas, quem assina a prova, né, a identidade assina o artigo, não é a IA, e sempre é uma pessoa, um CPF que vai estar lá. Tá? Esse é o meu ponto de vista.